E aí, torcedor tricolor? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Em um movimento que pegou torcedores e especialistas de surpresa, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD, anunciou o cancelamento da aguardada partida entre Fluminense e Grêmio, deixando no ar um clima de tensão e frustração. A decisão, que promete repercussões no campeonato, foi recebida com indignação pelo técnico do Fluminense, Mano Menezes, e gerou uma onda de críticas entre fãs e dirigentes de ambos os clubes. O embate entre os dois times, que estava marcado para acontecer no Maracanã, vinha sendo cercado de grande expectativa, não apenas por envolver duas das equipes mais tradicionais do país, mas também pelo peso que o jogo tinha na tabela do campeonato. Com ambos os times em boa fase, a partida se desenhava como um confronto direto pelas posições de cima. A suspensão de última hora, no entanto, reverteu o cenário, gerando dúvidas e desconfiança sobre os motivos por trás da decisão do STJD. A principal razão alegada para o cancelamento foi uma série de irregularidades que, segundo o STJD, poderiam comprometer a lisura da partida. Embora os detalhes específicos não tenham sido totalmente divulgados, fontes próximas à decisão mencionam disputas jurídicas entre os clubes e questionamentos sobre a regularidade de jogadores escalados. Em meio à falta de clareza sobre as irregularidades apontadas, a torcida ficou no escuro, aumentando a pressão sobre a entidade esportiva. Mano Menezes, sempre conhecido por sua personalidade forte e opiniões diretas, não poupou palavras ao comentar o caso. Em uma coletiva realizada no centro de treinamento do Fluminense, o técnico classificou o cancelamento como um ataque à integridade do esporte e expressou sua insatisfação com a forma como o caso foi conduzido. O futebol é um esporte em que tudo acontece no campo. Cancelar uma partida desse calibre é uma decepção, uma falta de respeito aos torcedores e aos profissionais envolvidos, disparou Menezes. Do outro lado, o Grêmio também se manifestou, embora com um tom mais cauteloso. A diretoria do clube gaúcho lamentou a decisão e declarou estar disposta a colaborar com o STJD para resolver as questões levantadas. No entanto, a postura do Grêmio em aceitar a decisão sem maiores conflitos contrasta com a postura do Fluminense, que vê o cancelamento como um ataque direto e uma tentativa de desestabilizar o time carioca em um momento crucial da temporada. Entre os torcedores, a indignação também é palpável. Nas redes sociais, milhares de tricolores expressaram sua revolta, alegando que o STJD está interferindo de maneira indevida na competição. O campeonato deveria ser decidido dentro de campo, e não em tribunais, escreveu um torcedor em uma rede social. A hashtag Jogo é no Campo rapidamente se tornou um dos assuntos mais comentados do dia, com torcedores de diversos times se unindo em apoio ao Fluminense. Especialistas em direito esportivo acreditam que a decisão do STJD pode abrir um perigoso precedente. O advogado do esportivo Ricardo Nascimento, consultado sobre o caso, afirmou que cancelamentos dessa natureza precisam ser baseados em provas concretas e justificativas muito bem fundamentadas. Se o tribunal começa a suspender jogos por razões que não estão totalmente claras para o público, isso pode abalar a credibilidade do campeonato como um todo, alerta. Outro ponto que preocupa os analistas é o impacto no calendário esportivo. Com o campeonato em sua reta final, uma nova data para o confronto entre Fluminense e Grêmio ainda não foi anunciada. A incerteza sobre o calendário pressiona os organizadores e coloca os times em uma situação delicada, já que uma remarcação pode impactar diretamente no desempenho e na preparação dos atletas, além de afetar a logística dos jogos seguintes. O Fluminense, por sua vez, não pretende deixar a situação passar em branco. Fontes internas do clube indicam que o departamento jurídico já está analisando as possibilidades de contestar o cancelamento e buscar uma reversão da decisão. A expectativa é de que uma nova reunião com representantes do STJD ocorra nos próximos dias para discutir o caso e, quem sabe, restabelecer o jogo o mais rápido possível. Para Mano Menezes, a suspensão é um obstáculo inesperado, mas que não irá abalar o time. Estamos focados no nosso trabalho e vamos continuar nos preparando. Independentemente da decisão, o Fluminense seguirá firme e forte, afirmou o técnico.
Menezes enfatizou que seu compromisso com o clube e os torcedores permanece inabalável, e que a equipe está pronta para enfrentar qualquer adversidade que surgir no caminho. A suspensão também afeta diretamente o técnico do Grêmio, que evitou fazer declarações públicas sobre o assunto. Nos bastidores, contudo, circula a informação de que o clube já começou a organizar a logística para uma eventual nova data, garantindo que os jogadores estejam prontos para o duelo, independentemente do desenrolar das disputas jurídicas. Ainda sem um desfecho claro, o caso levanta discussões sobre os limites da intervenção jurídica no futebol. Até onde o STJD pode ir sem afetar o espetáculo e desmotivar os torcedores? Em um campeonato onde cada ponto é decisivo, decisões como essa colocam em xeque a neutralidade e a transparência das instituições responsáveis pela gestão do esporte no país. Enquanto isso, os jogadores, que estavam prontos para entrar em campo, agora se veem em meio a um impasse. Alguns atletas do Fluminense, que aguardavam ansiosamente pela partida, expressaram sua frustração nas redes sociais. O futebol se faz dentro das quatro linhas. Cancelar o jogo é uma decepção para todos nós, escreveu um dos jogadores do elenco tricolor. Com a torcida ansiosa e o campeonato em aberto, o desfecho dessa polêmica promete reverberar pelos gramados brasileiros. A suspensão do jogo entre Fluminense e Grêmio marca um capítulo tenso e cheio de incertezas, que deixará lições importantes para a relação entre esporte e justiça. Olá, torcedor tricolor! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Fluminense em Foco e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Flusão de forma exclusiva. Bora continuar! A suspensão da partida entre Fluminense e Grêmio pelo STJD não apenas trouxe frustração, mas também abriu um leque de discussões sobre a gestão do futebol brasileiro. O episódio levanta a questão da necessidade de um sistema mais transparente e eficaz na condução das decisões que afetam o andamento das competições. A falta de clareza nas justificativas para o cancelamento gerou um clamor por reformas que assegurem maior previsibilidade e justiça no futebol nacional. No ambiente esportivo, a confiança das torcidas nas instituições que regulam o jogo está sendo testada. A decisão do STJD é vista como uma falha na comunicação e no processo de tomada de decisão. Em meio a essa turbulência, surge um clamor por uma revisão dos protocolos adotados pelas entidades reguladoras, de forma a garantir que situações como essa não voltem a ocorrer. A necessidade de um código de ética claro e aplicado de forma justa e equitativa é mais urgente do que nunca. As redes sociais, que se tornaram uma plataforma de protesto e discussão, também amplificaram a indignação dos torcedores. A hashtag Justiça ao Futebol ganhou força, e muitos usuários começaram a compartilhar experiências pessoais de frustrações vividas com o futebol, seja por decisões polêmicas, seja por erros de arbitragem. Essa mobilização virtual evidencia a força da voz dos torcedores, que buscam cada vez mais participar das decisões que afetam seus clubes e o futebol como um todo. No âmbito político, a suspensão da partida não passou despercebida. Algumas figuras públicas e políticos começaram a se manifestar sobre o assunto, defendendo uma maior intervenção do governo para regular as atividades das entidades esportivas. É inaceitável que a paixão de milhões de brasileiros seja manipulada por decisões que não têm explicação. Precisamos de um sistema mais justo e transparente, afirmou um deputado federal em suas redes sociais, chamando a atenção para a necessidade de ações legislativas que beneficiem o esporte. Por outro lado, a decisão do STJD trouxe à tona a importância dos direitos de imagem e das relações comerciais que cercam os clubes de futebol. Com o cancelamento, o Fluminense e o Grêmio podem enfrentar perdas significativas em termos de receitas, não apenas pela venda de ingressos, mas também pela exposição e publicidade que o jogo geraria. A expectativa era de que a partida atraísse uma audiência massiva, com empresas investindo em anúncios e campanhas associadas ao duelo. Em campo, a equipe do Fluminense se vê em um dilema. Com a expectativa de um jogo importante cancelada, os jogadores precisam se adaptar rapidamente ao novo cenário, mantendo o foco nos treinos e na preparação para as próximas partidas. A mensagem de Mano Menezes, enfatizando a importância de manter a concentração e a determinação, é crucial nesse momento. O técnico se esforça para garantir que a equipe não perca o ritmo competitivo. Além disso, o cancelamento impacta a dinâmica de motivação dos jogadores.
Em entrevistas, alguns atletas expressaram a dificuldade de entender a situação. Estávamos prontos para jogar, preparados para dar nosso melhor. Agora, temos que reprogramar nossa mente, desabafou um jogador do Fluminense. O psicológico dos atletas é uma questão que merece atenção, pois a pressão emocional pode influenciar o desempenho em campo nas próximas partidas. A resposta do público aos clubes também pode ser afetada. Torcedores do Grêmio, que se mostraram solidários à indignação dos tricolores, começaram a debater sobre a necessidade de união entre as torcidas em prol de um futebol mais justo. Independente da rivalidade, precisamos lutar contra decisões que prejudicam o esporte. O futebol é de todos nós, escreveu um torcedor gremista, ressaltando a importância de um movimento coletivo por melhorias nas gestões e decisões esportivas. Com o cenário atual, a atenção se volta também para o próximo encontro entre Fluminense e Grêmio, que, embora incerto, já começa a ser planejado. Ambos os clubes aguardam ansiosamente um pronunciamento oficial sobre a nova data e as possíveis mudanças nas regras que regem a competição. O desejo é que, com um novo agendamento, os times possam se encontrar em campo, proporcionando aos torcedores o espetáculo que todos esperavam. Por fim, o caso do cancelamento da partida se revela como um ponto de inflexão para o futebol brasileiro. A tensão e as controvérsias que cercam a decisão do STJD refletem uma necessidade urgente de reforma e inovação nas práticas que governam o esporte. O que se espera é que, com essa experiência, as instituições esportivas possam aprender e evoluir, assegurando que o futebol continue sendo o grande espetáculo que encanta e une milhões de brasileiros. Trazemos notícias atualizadas do Flusão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Fluminense. Até o próximo vídeo.